É por isso que eu estou em silêncio escutando. Você encontrou 1 Timóteo, localiza, 2 Timóteo, passa para o livro seguinte, capítulo de número 2, o verso é o verso de número 1, capítulo de número 2, verso de número 1, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Você que encontrou, diga: eu achei, pastor Jonathan Carlos. Assim está escrito na palavra do nosso Deus: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Repito, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E quem entendeu, diga amém. Eu quero fazer mais uso de um versículo dentro desse mesmo texto, o verso 3. Você pode ler o verso 3 comigo? Olha o que está escrito: tu, pois, tu mesmo que se fortaleceu na graça aqui dentro do congresso essa noite, sofre as aflições como um bom soldado e uma boa soldada de Jesus Cristo, grandão da Galileia. Nada de chorar, nada de pedir pena, nada de gemer pedindo dodói de Jesus. Sofre como um bom soldado e soldada que tu és, chamada da trincheira de Jesus, grandão da Galileia. Quem entendeu isto, diga amém. Senta no seu lugar glorificando a Deus, e eu peço toda a sua atenção agora em nome de Jesus. Isto, se assente, olhe bem dentro dos meus olhões. Assim, glória a Deus. Eu tenho por certo que todos nós que somos de escola bíblica dominical conhecemos o que é a operação da graça de Deus. E se fosse resumido de uma maneira bem assembleana e simples, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Eu sei que se passássemos a oportunidade a qualquer jovem, qualquer adolescente, ele tomaria a oportunidade e diria: a graça é aquilo que se manifestou na cruz do Calvário, pelo qual eu posso me levantar todas as manhãs e cantar para Jesus aqui dentro da igreja. Se não fosse a graça, eu estaria no inferno. Se não fosse a graça, os meus pecados não seriam pagos. E de fato, esta palavra é fiel e verdadeira, e que se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos justificados aqui esta noite. Porém, eu quero mergulhar numa profundidade maior com vocês acerca da graça aqui agora, sabendo que a graça de Deus é uma vertente, um mistério tão profundo, que somente aqueles que adentram e mergulham dentro desse mistério conseguem compreender as ciências da profundidade e segredos divinos contidos dentro da graça de Deus. Desde já eu alerto a todos que estão me olhando de olhos arregalados: graça não é para quem é superficial, graça é para quem é mergulhador da graça e dos mistérios de Deus. É por isso que eu já aviso que graça não pode ser compreendida por quem não tem as loucuras do Evangelho. Pastor, tem isso dentro da Bíblia? Ou se tem. Quem olha para quem entende profundidade da graça, chama de louco. Mas como Deus chamou os loucos para confundir os sábios, só pode entender a loucura do Evangelho para quem é sábio lá fora. Quem se faz louco aqui dentro, para compreender os segredos e as ciências que Deus guardou aos pequeninos de fé. Pastor, qual foi as ciências que Deus escondeu dentro da profundidade da graça? É que a graça não se resume somente ao favor imerecido de Deus. E eu volto a repetir, Mader, que se eu fosse liberar a oportunidade a qualquer um aqui agora, qualquer um resumiria a graça ao favor imerecido. Mas quando nós observamos a graça, principalmente dentro desse texto em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, nós observamos que ao dissecar esse versículo, a palavra utilizada no original para graça não se resume somente a favor imerecido, mas algo que é alocado, algo que é colocado, algo que é inclinado, algo que é influenciado. Logo percebemos que a graça não se resume somente a favor imerecido, mas é de fato algo muito maior que se manifestou através dela. E ao ler a Bíblia nós percebemos vários parâmetros para nós colocarmos diante de nós, que além do favor imerecido, também é o poder de Deus. É por isso que se eu não tinha força para livrar a minha própria alma, se eu não tinha força para livrar a minha própria vida, se eu não tinha força para alcançar a salvação, o poder de Deus se manifesta onde a minha força falta, para que na manifestação do poder de Deus, a graça também possa me alcançar. Então resumo tudo isso que eu acabei de falar em alguns segundos, em apenas um versículo. O poder de Deus não se manifesta na tua força,
O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Já sei, pastor, é a minha fraqueza de não conseguir ter mais dinheiro, é a minha fraqueza de não conseguir vir para a igreja, é a minha fraqueza de não conseguir largar o meu pecado, é a minha fraqueza de não conseguir trabalhar mais. Não, a fraqueza cujo qual a Bíblia está se referindo, que o poder de Deus se aperfeiçoa, não tem a ver com vocês, pastor, por que não tem a ver conosco? É algo que tem a ver com o céu, que te alcança. Não há força em nós para alcançar o céu, por isso o céu alcança quem está aqui dentro, me olhando de olho arregalado agora. E eu te mostro dentro da Bíblia que a direção que a graça se manifesta e o poder se manifesta na nossa fraqueza não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Olha aqui bem dentro dos meus olhões, enquanto a minha voz esquenta. Não foi ninguém desses milhares que estão aqui dentro que alcançaram Deus, mas foi Deus, na sua infinita bondade, que decidiu abrir um espaço para alcançar cada um que está me olhando de olho arregalado aqui dentro. Porque com carinho, Madé, se fosse eu quem alcançasse Deus, então era pelas minhas obras. Mas como salvação não é por obras, mas por graça, então não sou eu quem alcanço Deus, é Deus quem me alcança. Você quer ver dentro da Bíblia como não há ninguém aqui dentro com capacidade para alcançar Deus? Me mostra agora, pastor Jonathan Carlos. Então toma a Bíblia. Certo dia, Deus chamou Moisés para cima do monte e disse assim: rapaz, eu quero descer no meio desse povo, só que se eu descer do jeito que eu sou e do jeito que eles estão, eu vou matar eles. Mas eu não mato porque quero, mato porque eles não suportarão o tamanho do meu poder e o tamanho da minha glória. Então Moisés, faz o seguinte: entra no meio do arraial, conclama esse povo a ofertar na minha presença. Pega madeira, pega ouro, pega prata, pega bronze, pega pano, pega tudo que eles ofertarem. Constrói um tabernáculo no meio do povo. Moisés, avisa esse povo: eles não podem atravessar os limites do monte. Olha dentro dos meus olhos, porque se eles atravessarem os limites do monte, eu mato eles, eu rebento eles, eu sacrifico eles na terra. E Moisés, eu não mato eles porque quero, mato porque eles não vão suportar a minha glória. Mas Moisés, diz para esse mesmo povo que está dando glória dentro da Almader, que se eles não podem subir para me alcançar porque não me suportam, então eu estou descendo no tabernáculo para alcançar eles. Não são eles quem sobe, sou eu quem desço. Sabe aonde isso se manifesta? Quando nós olhamos para dentro do tabernáculo, só vai comendo Bíblia, nós percebemos que o tabernáculo é uma inclinação e uma indicação para quem iria pisar na terra. Uma der, eu vou ser teologicamente carinhoso. Se fosse ficar em tabernáculo, a gente ficaria pregando aqui até amanhã. A madeira que sustenta os panos fala de Jesus, a corda que liga na madeira fala de Jesus, a estaca que entra na terra fala de Jesus, o ouro fala de Jesus, o altar aponta para Jesus, os candelabros falam de Jesus, a pia de bronze cujo qual lava a mão fala de Jesus, e toda a mesa da proposição fala de Jesus, a arca da aliança fala de Jesus. Só porque as meninas me olharam de olho arregalado. Você quer ver como é que tudo dentro do tabernáculo fala de Jesus? Vou dar só 3 indicações. O ouro fala da sua divindade, a prata fala de todo o sacrifício e redenção e tudo que ele fez na cruz do Calvário. O bronze fala do Deus que se fez homem para alcançar vocês. A madeira acácia fala da carne incorruptível. Tudo que está dentro do tabernáculo aponta para Jesus grandão da Galileia. Me parece que quando Jesus está pisando na terra, alguém vai entender na minha direita, então vou falar olhando logo para a minha esquerda. Ele olha para a terra um pouco antes de ser crucificado e diz assim: é necessário que eu vá. E vou voltar a 2 Timóteo, alguém vai perceber lá na retaguarda. Para quê? Para que o Pai vos envie outro Consolador. Mais tarde ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que de onde? De baixo ou do alto? Porque não é o baixo que está te alcançando, é o alto, vem de cima para baixo. Sejais revestido de quê? De poder. Guarda esta palavra. Um pouco antes de ele dizer isso, porque já estava ressuscitado, na crucificação, quando ele se rende e se entrega, sabe o que está escrito na Bíblia? Vamos ver se vocês são de EBD enquanto eu monto o cenário da palavra. O véu do templo se rasga de baixo para cima, foi ou não foi? Ah não? Por que não, varões? Foi de cima para baixo? Por que não rasgou de baixo para cima? Porque de baixo para cima era uma der alcançando ele, mas ninguém pode alcançá-lo. Ninguém tem força, ninguém tem esse poder, ninguém tem essa consequência.
se ele não alcança, o véu não rasga de baixo para cima. Como é ele que está alcançando a alma terra, o véu se rasga de cima para baixo. Vem Jesus depois ressuscitado e diz: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Que poder é esse? Esse é o poder que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa. Aonde, pastor? Na minha força, no meu caráter, na minha santidade, na tua fraqueza. Por que o poder de Deus não se aperfeiçoa na tua força? Por que o poder dele não se aperfeiçoa quando você está forte, orando muito, cantando muito, adorando muito? Por que é na tua fraqueza? Porque é na fraqueza que a dependência em Deus se manifesta. E aqui está um propósito lindo que eu quero começar a levar vocês agora. Se o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa na fraqueza, para que a graça de Deus te alcance, então aqui está um canalizador do que Deus faz para alcançar vocês aqui dentro. Entenda a diferença entre graça de Deus e poder de Deus. Se eu sou fortificado e me fortifico na graça, existe um poder no meio desta fortificação que opera em mim para que eu fique de pé. Pastor, tu está dizendo o quê? Que poder de Deus, quem dera tu nunca mais esquecesse isso, é capacidade divina. Então, com carinho, juventude da Almader, Deus tem todo o poder, sim ou não? Mas se ele decidir não manifestar poder, não deixa de ter poder, porque poder é a capacidade que ele tem de fazer o que ele quer. Ele tem todo o poder, só que o poder dele se manifesta onde? Então a capacidade de ele fazer o que ele quer, decidiu manifestar na nossa fraqueza, e é na fraqueza que a graça nos alcança. Se eu não posso, a graça pode. Se eu não vou, a graça vai. Se eu não tenho, a graça tem. Se eu não consigo, a graça consegue. Se eu não levo, a graça leva. Se eu não levanto, a graça levanta. Eu vou ficar falando isso daqui. Se eu não consigo, a graça consegue. Se eu não dou vida, a graça dá vida. Se eu não ressuscito, a graça ressuscita. Se eu não uso, a graça usa. Se eu não dou poder, a graça dá poder. Se eu não encho, a graça enche. Se eu não salvo, a graça salva. Só para quem quer dar glória. Se eu não posso te livrar do inferno, a graça te alcançou do buraco onde tu estava, te arrancou, te limpou e botou sentado aqui dentro para dar glória para ele. Levanta a mão, não abaixa, só porque tu tem um glória gostoso assim. Então eu vou te liberar 10 segundos para tu adorar pela graça liberada. Daqui a pouco eu prego de novo, vou dar um gole na água aqui. Varão que me usa, estou sentindo ele aqui. Entre o que refai a santo que teia. Terrei catu refaua. Está sentindo? Eu também. É poder de Deus manifestada pela graça. Pastor, por que é que tu está falando desse jeito? Porque a graça é o canalizador por onde o poder de Deus passa para te alcançar e te salvar, se aperfeiçoar na sua fraqueza. Esse é o poder do Evangelho, o poder que me livrou do inferno. Eu estou dizendo que é o canalizador, para que você entenda que graça não se resume somente a um favor imerecido. É como se fosse um canal aberto da glória sobre a tua cabeça, por onde o poder desce, por onde o poder inflama, por onde o poder enche. Pastor, quer dizer então que poder é a capacidade de Deus, e a graça é o canalizador por onde essa capacidade passa? Mas pastor, se Deus tem todo o poder, ele poderia operar fora da graça? Sim. Se poderia, por que não opera? Você entende que a graça não limita quem Deus é? Porque se ele não manifestasse graça para salvar vocês, ainda teria todo o poder, ainda estaria sentado no mesmo trono, e ainda teria a mesma operação nas suas mãos. Então graça não se manifesta para provar que Deus é Deus. Graça se manifesta para salvar quem está me olhando de olho arregalado aqui agora. E é isso que eu quero começar a pregar. Pastor, por que tu quer começar a bater nesta tecla? Porque Deus sempre vai usar canalizações para manifestar o que quer. Vou começar a dar exemplos. Vem comigo para dentro da Bíblia. Quem ainda está me ouvindo, diga glória a Deus. Então senta nesta mesa e come deste pão. Pastor, por onde Deus canaliza o poder? Quer ver um exemplo clássico dentro da Bíblia? E disse Deus,
haja. Canalizou o poder pela palavra. Mas vem cá, ele não poderia pegar um martelo, uma marreta, uma pinça e começar a construir tudo? Poderia, mas decidiu canalizar o poder de criação pela palavra. Haja, 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 haja. Então ele sempre vai buscar canalização para simplificar o que é e entregar para quem está na terra. Pastor, isso aí é heresia. Não, até Jesus grandão da Galileia fez isto. Ou você nunca leu que Jesus sempre falava o que falava em parábolas? E quando começava a falar difícil demais, alguém olhava para ele e dizia assim: Jesus, não estou entendendo mais nada. Aí Jesus dizia assim: eu falo das coisas de baixo, vocês não entendem? Imagina se eu começar a revelar as coisas do alto, aí que vocês não entendem mesmo. Eu vou simplificar. Aí ele começava, parábola, parábola, parábola. Ele canaliza a revelação através de uma parábola, para que quem está na terra entenda o que ele está falando e compreenda onde ele quer chegar. Ele mesmo se esvazia de si e se canaliza em um homem, para poder alcançar os homens, e esses mesmos homens poderem dar glória para ele. É por isso que eu vou falar rasgado logo no meio da pregação mesmo, que eu não concordo com muita coisa do que tem sido pregado na internet. Por que não, pastor? Porque primeiro, não precisa de hipergraça. Graça é perfeita. Se existe alguma coisa que eu ainda devo, não porque mereço, porque sou pecador, mas se a graça de Jesus me alcançou, se a graça me alcançou e o sangue me purificou de todo pecado, vou fazer uma pergunta. Quem é de EBD, teologia inteligente, vai entender. Se o sangue de Jesus te alcançou, quem é que tu está devendo agora? Está devendo o que para Deus para pagar salário de pecado? Está devendo mais o que para ficar na grande tribulação pagando preço? Você começa a entender que o que Jesus fez foi perfeito. Ele não tem que ficar voltando para morrer de novo, porque o que ele fez é suficiente. Então não existe hipergraça, não existe graça falha. Tu não tem que pagar mais nada, já foi pago na cruz do Calvário. Pastor, se não tem que pagar, porque nós sofremos? Por isso eu fiz questão de ler o verso 3. Só vai comendo Bíblia comigo. Sofre, pois, comigo como um bom soldado. Você começa a compreender que existem algumas revelações dentro da Bíblia, e uma das principais revelações é que a graça vai doer, mas vai curar, que foi revelada e manifestada para quem está aqui me olhando agora. Ai, Jesus amado, lá vai, é pesado. Não te livra do inferno, te livra de Deus. Vou falar de novo o que eu gostei de estar aqui. Pensou que a graça se manifestou para te livrar do diabo? Se tu cair no diabo, Deus te arranca. A graça se manifestou para te livrar de homens? Se tu cair na mão de homens, Deus te arranca. Cai na mão de Deus. Quem te arranca? Estou pregando sobre um Deus que está irado, segundo Apocalipse, que não derramou a ira na terra, porque a igreja ainda está aqui dando glória. E Jesus, gostei do sorriso de quem está na minha esquerda. Mas se você não subir no toque da última trombeta, a porta da graça vai fechar. Não tem mais nada que sustenta a ira de Deus na glória. Ele vai derramar ira na cabeça de quem está na terra. A graça não te livra só do diabo, a graça te livra da ira do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu rodo mesmo, canto mesmo, pulo mesmo. Eu não sou mais inimigo de Deus. Eu sou servo, eu sou filho, eu sou amigo. Se tem mais alguém nesta condição comigo, pode levantar as mãos. Se a graça te transformou de inimigo para amigo, agradeça a Ele pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu vou falar rasgado. Vocês sabem como é que eu sou? Estão adocicando demais Jesus. Estão fazendo Jesus muito doce para ser aceito pela terra. Ao ponto de um dia um pregador de rua estar ministrando, começou a falar verdade escancarada. Estou voltando agora dentro do texto. E disse: se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Se você não vir para a presença e não se consertar, vai para o inferno. Alguém se levantou e disse: Deus me ama? Ele disse: é óbvio que ama, então isto é suficiente. Ele falou: vem cá, vai lacrar em cima do evangelho, não deixa eu terminar a palavra. Deus te ama, assim como teu pai e tua mãe também te ama. Mas se você escolher, obrigado, homem de Deus, mas se você escolher cometer crimes, o amor do teu pai não vai te livrar da prisão, porque ele é justo.
Eu vou falar rasgado que alguém aqui na direita entendeu? Falou olhando para a esquerda. Pensa que Deus não ama quem está no inferno agora, não? Ama muito, mas escolheram estar fora da graça. A graça manifesta para todos, mas nem todos querem aceitá-la. Adocicaram tanto Jesus, Mader, que alguém disse assim: se você pregar isso aí, ninguém vai vir para Jesus. Aí um pregador de rua disse: então, pois bem, vou continuar pregando, porque esse não é o Jesus da tua cabeça, esse é o Jesus que está escrito dentro da Bíblia. Aí aquela menina disse: mas assim, a igreja não vai encher. Ele terminou o sermão dizendo: não estou preocupado que a igreja encha, eu estou preocupado que se mesmo houver 2 ou 3, eles saibam aonde estão, saibam a quem estão servindo e saibam para onde estão indo. Isto é graça de Deus. Não vou adocicar Jesus para agradar a cultura. Já estão entendendo? Eu já estou querendo chegar. Não vou adocicar Jesus para agradar ideologias. Não vamos adocicar Jesus para agradar quem está na terra. Não é a Bíblia quem se dobra a culturas. São culturas que têm que se dobrar diante da Bíblia. A graça que te alcançou não te manteve do mesmo jeito. Existe uma mesa preparada na presença de papai. Se tu não sentar na terra, não te preocupe, tem uma no céu também. Davi disse: prepara uma mesa perante a presença dos meus inimigos. A palavra também diz que lá nos céus nos assentaremos em uma mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Só que esta mesa tem regra. Eu não sento do jeito que eu estou. Quando eu entro na casa, eu preciso ser transformado para entrar na mesa. Então quem quer sentar na mesa tem que ser transformado pelo dono da mesa. Não é vir Zé do jeito que está e ficar do jeito que está. Não é Maria vir do jeito que está e ficar do jeito que está. Isto aqui não é bagunça nem auê. Isto aqui é graça liberada pela cruz do Calvário. Vem do jeito que está e seja transformado. Aqui não, diabo, aqui a cultura tem que se dobrar. Se dobra a cultura indígena, se dobra a brasileira, se dobra a africana, se dobra a europeia, se dobra a asiática, se dobra toda a cultura da terra. A cultura que impera é a do céu, porque não foi a terra quem alcançou os céus, foi o céu quem alcançou a terra. Eu vou cantar em línguas. Tugiteia, Ramanukiterefaua, Torrelentria, Ratacoterremaia, Tarracité, Tarraigeteia, Ranacoterrefaua. Eu creio na cultura do alto. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos não vão concordar, mas lá vai. Existe uma briga terrível dentro das igrejas brasileiras para ver se quem está certo é o lado A ou o lado B. Eu vou falar rasgado, para ver se quem está certo é o lado esquerdo ou o lado direito. Já entendeu, não é? Essa é a cultura da terra. Quer que eu falo qual é a cultura do alto? A cultura do alto é Jesus pegando Mateus e Ló sentando na mesma mesa. Quem é Mateus? Quem cobra imposto, quer ver o Estado crescido em cima de Israel, é o famoso esquerda. Quem é Zelote? É o nacionalista que luta pela pátria e bota Deus acima de tudo, é o famoso direita. Deus pega o de direita, Deus pega o de esquerda. Até hoje, disse Jesus, lutaram pela ideologia de baixo. Senta na minha mesa, que agora a ideologia é a do alto. Só porque tu deu um glória gostoso, é a primeira vez que eu estou te pedindo, tu pode pegar na mão de quem está do seu lado assim. Enquanto a ideologia de baixo mandar, muita gente não vai conseguir chegar a Cristo. Mas quando a gente colocar Cristo acima de tudo, é a ideologia do alto quem vai mandar. Eu quero conhecer aonde está a geração que vai levantar uma bandeira. Não é de direita, não é de esquerda, não é de cima, não é de baixo. É a bandeira do Evangelho, é a bandeira de Cristo, é a bandeira da glória.
Pastor, quer dizer que a gente não pode ser representado? Deve. Quem Deus chamou para representar, obrigado, homem de Deus, representa, porque Deus vai levantar para isso. Agora, quem Deus chamou para pregar, prega. Já entendeu, né? Deus te chamou para cantar, canta. Se envolve não, canta. Fica onde Deus te colocou, porque quem Deus chamou para tomar as pancadas, vai tomar as pancadas e saber sair. Agora não misture as ideologias, porque quem manda vai ser a cultura do alto. Influencie as culturas de baixo com a cultura do alto. Na cultura de alto, é a esquerda se dobrando, é a direita se dobrando, é o centro se dobrando, é indígena se dobrando, é a terra se dobrando, e Jesus mandando, influenciando, salvando, curando, libertando. Eu vou falar rasgado, eu vou. Porque quando Jesus veio, pai, o maior problema, nem sei porque Jesus está mandando falar isso, mas lá vai, já volta um texto. Maior problema foi a falsa compreensão de quem ele era. Na cabeça de uns ele veio libertar de Roma. Ah, porque tu vai nos libertar dos romanos. Ele, não, a gente vai sofrer, vai ficar pagando imposto. Vai. Mas e aí, por que isto? Que eu não vim te libertar de baixo. Eu vim te libertar de tu mesmo. Não, e quando tu vai mudar a terra, isto aí é para depois do arrebatamento, é para a segunda vinda, vocês vão voltar comigo, a gente vai governar, a gente vai botar esse negócio no lugar, mas até lá, prega a cultura do alto, 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 prega a graça, fala da graça, vive a graça. É por isso que eu vejo com tanto carinho, eu estou dizendo isso, tem tanta força para defender o lado A ou B, mas nunca vi defender um ai do evangelho. Tem coragem para matar, jogar para fora da igreja, mas não tem coragem de ir lá resgatar da sarjeta. Só porque pensa diferente, Jesus te chamou para pensar de um jeito só, e o jeito está aqui nas minhas mãos, ó. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Como eu estou vendo minha vaza da glória, eu vou continuar pregando. Ai, pastor, por que tu está falando isso? Porque toda a cultura de baixo tem que se dobrar à cultura do alto. Quem está comigo, diga glória a Deus. A graça se manifestou para que as culturas se dobrassem e todos os homens proclamassem. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que Deus faz isso desde o começo. Deus poderia levantar um povo na África, Deus poderia levantar na Europa, Deus poderia levantar na Ásia, levantou no Oriente Médio. Já pegou o mapa do Oriente Médio? Isso aqui a gente aprende dentro de teologia. Israel está bem no meio do mundo antigo conhecido. De Israel vai para a Europa, de Israel vai para a Ásia, de Israel vai para a África, de Israel se espalha. Por quê? Deus coloca Israel no centro para espalhar a sua vontade. Era como se Deus dissesse: a Europa vai se dobrar, a África vai se dobrar, a Ásia vai se dobrar. O que a Europa fizer na América também vai se dobrar. Eu vou espalhar de dentro para fora. As ideologias do mundo irão se dobrar à graça que eu estou liberando através da cruz do Calvário. É por isso que a gente entende que existe um canalizador. E o maior canalizador dentro da Bíblia é o poder de Deus. Só vai comendo Bíblia. O poder de Deus se manifesta para três coisas: passado, presente e futuro. Quem não me ouve, diga glória a Deus. Então tá bom. Passado, presente e futuro. No passado ele é provisão, no presente ele é justificação, no futuro ele é ação. Pastor, por que isto? No passado é provisão, porque quando Deus pisa no jardim do Éden, ele não é pego desprevenido. Eu falava isso no ano passado aqui na Almader. Deus não entra no jardim do Éden para fazer plano B ou plano de emergência. O cordeiro está preparado desde antes da fundação do mundo. Cordeiro já é provisão. Então a graça não começa a se manifestar no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no jardim, quando Deus pisa lá dentro, já está trazendo da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher. A graça já está ali. Então graça que se manifesta no passado para provisão. E a graça do presente, pastor, para justificação. Se estamos aqui, estamos porque a graça nos alcançou desde a cruz do Calvário até aqui agora. Vou falar igual falava um dia desses em uma igreja, repita aqui. Quando tu pede perdão pelo teu pecado, tu acha que o teu pecado acontece o quê? Vai para baixo do tapete? Não, eu repito aqui de novo. E o Espírito Santo pega o seu pecado, volta no passado, vai lá em Jesus grandão na cruz e diz assim: pediu perdão de novo, Jesus, receba. Pediu perdão de novo, Jesus, receba. Leva sobre si as enfermidades, os pecados, se faça pecado, paga o salário. É por isso que eu pensaria 50 vezes
antes de fazer qualquer coisa contra Jesus. Porque quando tu entra e pede perdão, o pecado não é esquecido, pecado é pago. Então olha quanta gente tem aqui. Eu vou fazer esse exercício. Você pode olhar para quem está na sua direita assim, olhou. Agora olha para quem está na sua esquerda, olhou. Olhe bem que está cheio de gente aqui que com certeza pediu perdão. Quer ver? Quem pediu perdão para Jesus hoje, levanta as mãos. Levanta até meu pé. Olha quanta gente pediu perdão para ele. Tu acha que aconteceu o que é com o pecado desse povão todo aqui? Foi para baixo do tapete? O Espírito Santo pegou teu pecado na hora que tu dobrou o joelho aí e pediu perdão. Voltou lá no passado, falou: Jesus, a Almader inteira te pediu perdão na sexta-feira. Só que amanhã também tem culto. Receba o sábado da Almader. Receba o domingo da Almader. Receba a segunda da Almader. Receba a terça da Almader. Alguém está no pé da cruz, juventude, dizendo assim: se é filho de Deus, desce. Ele: não, eu fico. Por que tu fica? Eu posso dizer o que vai acontecer agora. Vai doer, mas vai curar. Jesus não está mais na cruz do Calvário. Pela Bíblia, Jesus está sentado à direita do Pai, sim ou não? Mas deixa eu te falar, que se Jesus é onisciente, conhece todas as coisas, imagine enquanto ele está na cruz, ele sabe que 2026 anos depois, vocês iam estar aqui dentro marchando, levantando a mão para dar glória. Imagine ele lá na cruz agora, não está mais. Mas leva teu pensamento no passado, ele lá na cruz assim, ó. Aí imagine alguém dizendo assim: se é filho, desce. Aí ele levanta os olhos e vê todo mundo de blusa marrom aqui dentro. Fala assim: não desço. Entendeu? Se eu descer, como é que a Almader vai cantar? Se eu descer, como é que a Almader vai adorar o meu Pai? Se eu descer, como é que a Almader vai receber o poder, e do poder a graça? Eu fico para que eles recebam poder e graça. Eu vou ficar. Aí ele fica. Mato Grosso, Rondonópolis, Almader, Rondonópolis, Assembleia de Deus em Rondonópolis. O tempo vai passando, eu estou gostando do olhinho arregalado. Pastor, se eu pecar, eu perco a salvação. Eu vou falar rasgado então. Pensa que a salvação depende da tua obra? Pensa que a salvação é um botão que ele liga, desliga? Pecou, perdeu, santificou, ligou de novo. Pastor, então por que a gente santifica? Porque tu já levantou a mão para Jesus. E quem foi salvo quando levantou a mão para Jesus e teve o nome escrito no livro da vida, se comporta como salvo. Tu tem a escolha de permanecer na salvação, ou tem a escolha de sair da salvação. Mas a salvação não se perde no seu pecado. Se fosse perdida no teu pecado, ele tinha te chutado para fora da igreja, nem na porta tu passava. Olha, tu dando glória aqui, porque quando tu cai, ele diz: caiu, levanta, pecou, santifica, falhou, vai de novo. Eu estou contigo, a graça manifestou, a cruz está de pé. Eu vou falar rasgado para quem está dando glória: a graça é maior que o teu pecado. Pastor, mas eu errei demais. Então, se tu quiser dar glória a Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado aqui esta noite. Se eu fui purificado pelo sangue de Jesus, não há mais impedimento para receber o poder de Deus aqui agora. Estou terminando. Se não há mais impedimento para receber o poder de Deus, vou repetir o que eu falei no meio da pregação: só sai vazio quem quer. Só sai vazio quem quer. Só sai vazio quem quer. Porque graça não é só favor imerecido, é poder manifestado que canaliza esse mesmo favor. Então, como é que eu me fortaleço, pastor, na graça? É só se entupir desse mesmo poder que te salvou. Como é que eu me entupo desse poder? Agora eu vou falar do futuro. Porque no passado ele proveu, no presente ele justificou, e no futuro? No futuro ele age. O que é ação, pastor? Parênteses aberto, e a gente termina agora. Lembra que está escrito na Bíblia: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja. Lembra? Eu não sei se você nunca reparou, mas eu vou tentar justificar. Eu lembro que eu falei isso na primeira vez que eu vim ministrar, vou falar de novo. Está vendo que tem duas portas nas laterais aqui? Uma na minha esquerda, uma na minha direita, e a porta lá na frente por onde você entrou. Está vendo as portas me atacarem? Porta não é instrumento de ataque.
Porta é instrumento de defesa. Tu saiu de casa, não trancou a porta, para ninguém roubar o que está do lado de dentro. Então quando ele fala as portas do inferno não vão prevalecer, já entenderam aqui? Não é porque o inferno está vindo te atacar. A ação não é do inferno, a ação da graça é da igreja. Porque Jesus não derramou graça na cabeça do diabo, Jesus derramou graça na cabeça da igreja. Quer dizer, varoa, que não é o inferno quem vem, é o Madé quem vai. Vou falar de novo que só as vasas entenderam. Vou falar para os vasos. Não é o diabo quem vem, é tu quem vai entupido do poder do Espírito Santo. Não é o capeta quem vem, é tu quem vai arrancar a alma da mão do diabo, levantar quem está caído, pregar o evangelho, andar cheio do poder. Pastor, eu quero esta ação. Quero mesmo. Então vou te pedir para tu fazer a última vez. Só tu que está levantando a mão para dar glória. Tu pode ir abaixando ela devagarinho, pegar na mão de quem está do seu lado. É a primeira vez que eu estou te pedindo isto. Pastor, não gosto de pegar nas mãos. Me dê só esta chance. Só te pedir isto agora. Pastor, mas pegar na mão não é de Deus não. Esse negócio aí é jargão de pregador. Então toma a Bíblia. Esse mesmo Paulo que falou para Timóteo está aqui. É o mesmo que disse assim: rapaz, desperta o dom que está em ti. Para de ser preguiçoso, desperta o que está aí dentro. Eu tenho. Como é que eu recebi? Eu, Paulo, impus a minha mão sobre ti, te toquei e tu recebeu. Te toquei e tu recebeu. Te toquei e tu recebeu. Por isso pegar na mão não é jargão de pregador. Por que não é jargão de pregador? Segurou a mão bem aí do teu lado. Porque foi Jesus quem falou. A graça operou no passado na provisão, opera no presente na justificação, e vai operar e continuar operando até o futuro no dia do arrebatamento pela ação. A igreja tem que pregar, tem que viver, tem que expulsar capeta mesmo, jogar óleo na cabeça, marchar, pular, rodar, cantar, falar em língua, esse negócio do alto. Pastor, então como é que eu recebo isto? Foi Jesus quem ensinou, vai reclamar com ele quando chegar na glória. Imagina ele olhando para todos os discípulos: vocês querem mesmo? Eu quero. Então fica em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Não largue das mãos. O Espírito Santo, eu lembro que eu falei, vou falar de novo, não vai descer aqui dentro da Almader. Já desceu em Atos 2. Alguém entendeu ali? Vou falar olhando para cá agora, profeta. Se já desceu, não desce mais. Se não desce mais, já está aqui dentro entre nós. Se já está aqui dentro, está onde, pastor? Por isso eu pedi para tu pegar nas mãos. Porque Ele é o Espírito que habita em vós e estará em vós para sempre. Se esse é o poder de Deus que manifesta a graça e só sai vazio quem quer. Segurou as mãos? Lembra do que eu falei, que só recebe quem adora primeiro para receber depois? Lá vai Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos dentro da Almader foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou falar rasgado que eu já estou vendo gente entendendo. Alguém olhou e falou: é mosto, é cachaça, é vinho. Pedro toma a dianteira e fala: é mosto nada, rapaz. Se tu não quer, vai se entupir de cachaça, de vinho, de cocaína, de maconha. Isto aqui é poder de Deus, é Espírito Santo, é Joel, e toda a carne profetizará. Almader, levanta a mão de quem está do teu lado agora. Neste exato momento, a glória de Deus acaba de tomar conta desta igreja. Os quatro cantos estão tomados do poder de Deus. Brasas vivas estão esparramadas no meio da igreja. Uma coluna de fogo acabou de descer, e o relampeio de poder de Jeová está renovando o jovem. Só a juventude que não se dobra à cultura mundana. Abre a boca e deixa o poder do alto te renovar agora. Agora. Agora, 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 agora. Quem tem a língua do alto, canta a língua do alto comigo agora.
Jeremaia, Cataio, Refaia, Catu, Refaia. Geleia, Sente, Quiteia, Anaio, Queteia. Terremanaraçu, que terremaniacaua. Olha lá o que Deus vai fazer aqui dentro agora. Olha o Espírito renovando o crente. Ei, que tal? Para que ninguém saia daqui dizendo que o que está acontecendo é porque o pastor pregou, pastor Pedrosa cantou, o violão tocou, a bateria virou. Então tá bom, eu vou parar de falar aqui em cima, meu amigo pastor Pedrosa. Vamos parar só por um instante, daqui a pouco a gente continua. Porque se depende de nós, esse sinal de glória acaba agora. Mas se é Deus trazendo o céu para a terra, olha o que Ele vai fazer aqui dentro desta igreja agora, ó. Já tem gente batizada aqui na frente, pastor. Já tem gente batizada ali no meio, olha lá. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, é agora, Jesus. Eu quero colocar estas mais de 30 vidas que estão reatando a aliança contigo, Senhor. Estão voltando à sua presença. Estão reatando, Senhor, a amizade, o relacionamento contigo. Estão voltando aos teus caminhos. Quem estava fora e está voltando, ou quem estava dentro, Senhor, mas estava perdido, foi achado agora. Escreva ou reescreva o nome no livro da vida se for necessário. Senhor, quem está aqui dentro e quem está na live, o que passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, eles estariam no céu conosco, te adorando para toda a eternidade. Senhor, nesse exato momento são 10:12 da noite. Senhor, tem pessoas nesse exato momento que estão lá fora, agarradas em tantos vícios e coisas erradas. O carnaval está comendo solto por aí, Senhor. Tem gente na bebida, tem gente no adultério, tem gente na cachaça, nas drogas, cocaína. Mas eles escolheram a melhor parte, a tua presença. Por isso eu lhe peço um presente agora, Espírito Santo. Eu não lhe peço ouro, eu não lhe peço prata, eu não lhe peço chave, eu não lhe peço coisas preciosas da terra. O que eu lhe peço agora é aquilo que desceu em Atos 2. Começa a transportar o teu Espírito, Senhor, de um ao outro. Aonde houver um jovem, começou abrindo a boca para lhe adorar. Começa a encher e a batizar no teu Espírito agora. Coloca a língua de fogo que desça sobre a cabeça. Toma os 4 cantos desta igreja com teu fogo. E aonde houver um assembleiano pentecostal querendo sentir mais do teu Espírito, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora. Isto já está enchendo aqui no meio. Enche mais na minha direita, enche mais na minha esquerda. Senhor, não é sentir o Senhor para te adorar, é te adorar para poder sentir. Então passa entre eles com o prumo nas mãos. Começa a medir quem está te dando glória e aleluia. Não precisa encher quem está desligado, só enche quem está ligado agora, Senhor. Só enche quem está de boca aberta pedindo e clamando. Se está clamando e está pedindo, vai ser de acordo com a adoração. Pouco glória, pouco poder. Glória médio, poder médio. Se tiver muito te adorando, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Fortalece na tua graça, fortalece na tua graça, fortalece na tua graça. Queima com o amor da cruz do Calvário, queima com o primeiro amor de novo.